Paz de Cristo aos irmãos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a maneira como Jesus virá. Vamos entender como funciona e como é formulada e quais as bases bíblicas que a escola teológica pré-tribulacionista usa para supor duas fases na segunda vinda de Jesus. Deixa eu ratificar um pouco para você poder entender. O pré-tribulacionismo é a corrente escatológica que interpreta a volta de Jesus em duas fases diferentes, sendo que a primeira fase será antes da grande tribulação, que segundo a qual se estenderia por 7 anos, e a segunda fase depois desses 7 anos de grande tribulação. Tudo isso numa única vinda de Jesus. O pré-tribulacionismo ainda abrange outros segmentos, porém estarei frisando apenas sobre a volta de Jesus no tocante à maneira como ele virá. Será que Jesus voltará uma única vez, de uma só vez? Ou será que Jesus voltará uma única vez, só que em duas fases? Vamos procurar entender isso aí, conforme diz a Bíblia. Lembrando que os comentários estão abertos para qualquer tipo de pensamentos e opinião. E os likes fica ao seu bel prazer. Sinta-se em casa, o vídeo é seu. As duas fases da volta de Jesus diante de uma perspectiva pré-tribulacionista está alicerçada, pegada em pelo menos 3 pontos da Bíblia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, onde narra o arrebatamento da igreja a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 52, onde mostra a transformação corpórea no momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Esses dados para o pré-tribulacionismo mostra uma certa invisibilidade de Jesus, uma vez que vai ser no piscar de olhos, com um arrebatamento que significa rápido, com força e com violência, um rápido de tal sorte que tudo isso será secreto e silencioso. Aí contrastada com o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 9, versículo 4 e 5, onde há uma tipologia da volta de Jesus, colocando seus pés no Monte das Oliveiras. Aí o pré-tribulacionismo entende que esses textos mostram momentos diferentes que coincidem em uma única vinda em duas fases, só que em tempos diferentes, 7 anos antes e 7 anos depois da grande tribulação. E eis a questão que não quer calar. Se você vem em casa às 7 horas da manhã e volta 7 anos depois, você vem em casa 2 vezes e não uma única vez em duas fases. Como que Jesus pode voltar? Uma única vez em tempos diferentes, 7 anos antes e 7 anos depois da grande tribulação. Se isso não é duas vindas, só pode ser uma inteligência alienígena que ainda não temos acesso a ela. Mas será que isso realmente representa o que a Bíblia diz acerca da maneira como Jesus virá? Vamos analisar os textos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, que diz da seguinte forma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 52, que diz dessa forma: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A conexão desses textos mostram pelo menos 4 ações de Deus. A primeira ação de Deus que nos revela esses textos é a vinda do Senhor Jesus, a parousia, vinda, chegada, com alarido, barulho, estrondo e com voz de arcanjo, o que é censurado pelo pré-tribulacionismo e omitido por ele. A segunda ação de Deus que nos revela esses textos é o som, o estrungir da última trombeta, que conforme o livro do Apocalipse acontece depois da grande tribulação. A terceira ação de Deus que nos revela o texto é a ressurreição dos que morreram em Cristo, a primeira ressurreição dos mortos, que de acordo que
está descrito no livro das Revelações do Apocalipse de João, acontece depois da grande tribulação, mediante a vinda de Jesus para inaugurar o milênio. A quarta ação de Deus que nos revela o texto é a transformação corpórea, que acontece no abrir e fechar de olhos, o que é torcido pelo pré-tribulacionismo e mudado para a vinda de Jesus no piscar de olhos, o que não está descrito nesse texto. Por esse motivo, razão, circunstância, que a volta de Jesus acontece depois da grande tribulação, uma única vez, de uma só vez. Te liga na narrativa, a igreja será arrebatada para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, a fim de que venham se reunir em um único só lugar, no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 4 e 5. E juntos venham receber a vitória da grande guerra no Vale do Amagedon. E todos juntos, unidos, venham participar da ceia das bodas do Cordeiro, que acontece mediante o triunfo na batalha da guerra do Amagedon, conforme está descrito no livro das Revelações do Apocalipse de João. Que Deus em Cristo nos abençoe.